Bom dia, terceiro ano, vamos lá? Então, assim, hoje na página 335, né? Eu falei da aula anterior, foi geopolítica, né? E agora vamos falar um pouco da geofísica brasileira, né? Então, página 335, os agentes do relevo. Coloquei essa imagem aí para ilustrar a nossa aula, tá? Mas na página 335, né, começa lá. A superfície terrestre está em constante transformação devido à ação combinada de forças naturais internas. Essas forças internas, eu já comentei com vocês, nós chamamos de endógenas, e as forças externas, que nós chamamos de exógenas, que atuam sobre as rochas da crosta, produzindo e esculpindo diferentes formas de relevo. As forças endógenas estão associadas às dinâmicas do interior da Terra, né? Do interior da crosta, tá legal? Não esqueçam esse pormenor. Sendo as responsáveis pela formação do relevo, enquanto as forças exógenas, que é de fora, relacionadas aos agentes atmosféricos, esculpem as rochas, promovendo a modelagem do relevo. Essas exógenas, né, seria tudo externo que vai esculpir, que vai moldar o nosso relevo. Tá claro isso? Então, assim, só para frisar para vocês que o relevo ele é caracterizado como um conjunto de variações de nível da superfície terrestre. Não esqueçam isso, tá? O relevo ele é caracterizado como um conjunto de variações de nível superior da superfície terrestre. Sendo assim, gente, os agentes formadores do relevo, eles serão os responsáveis por um processo contínuo e dinâmico na transformação morfológica. O que é essa transformação morfológica, professor? Essa transformação morfológica, ela seria classificada em agentes internos, que é o tectonismo, os abalos sísmicos, né, que nós chamamos de terremotos, e o vulcanismo. E os agentes externos, que no caso aí nosso seriam os ventos, as chuvas, a neve, a alternância de temperatura, seres vivos, etc, etc, etc. Tá legal? Então, assim, vou falar um pouquinho tá lá nas forças endógenas, né? Eu vou falar um pouquinho das placas tectônicas, né? Lá na página de vocês, na 335, ainda está assim, ó. As placas tectônicas também se movimentam lentamente no sentido vertical, processo conhecido como heterogênese, causando o soerguimento ou rebaixamento de grandes áreas da crosta terrestre. Ao norte do continente europeu, por exemplo, ocorreu heterogênese, pois durante a era glacial o peso das grandes geleiras afundou parte da crosta terrestre. Quando esse período terminou, o gelo se derreteu. A crosta ela foi lentamente se elevando durante milhares de anos. Então, eis aí um exemplo da alteração. Essas placas tectônicas, né, elas, eu já falei para vocês em aulas anteriores, que elas estão em constante movimento. E esse fato de estar em constante movimento pode desencadear aí o quê? Uma colisão em diferentes placas, né? Desde que elas estejam em uma zona de convergência, esse fenômeno ele aí vai ser responsável, né, pelas forças endógenas do planeta, atuando de forma mais que decisiva na formação e na modelagem do relevo. Gente, ó, os agentes internos, eles provocam aí a elevação de determinadas áreas e o rebaixamento de outras. O tectonismo, né, caracterizado pelo movimento da crosta terrestre, ele altera as rochas que podem sofrer uma espécie de enrugamento, e isso aí vai modificar o relevo também. Já os vulcões, eles proporcionam aquilo que nós chamamos de magma, né? Que é o material líquido, né? Advindo do manto terrestre. Então, quando ele atinge a superfície terrestre, né? Ele também vai agir como um agente modelador do relevo. Já as forças externas, que nós chamamos de exógenas, ela tem uma função importantíssima na formação do relevo, assim como as internas.
Por quê? Porque o intemperismo físico, ele atua no processo de desgaste das superfícies rochosas. Esse fenômeno ele consiste, né, na alteração das rochas e em razão da alternância ou alteração da temperatura. Ou seja, o calor ele vai provocar uma dilatação nas rochas. Professor, o calor ele faz isso? Faz. Ao longo do tempo, né? Ele vai dilatar as rochas. E o frio, né? A contração das rochas. Então, assim, a repetição desses processos aí durante anos, ele vai modelar também o relevo. Falando ainda dos fatores externos, ou exógenos, né? As águas das chuvas e dos rios, a neve, o vento, eles também são agentes, né, modeladores de relevo. A água ela tem a capacidade de alterar a composição das rochas, né? Causando aí o que nós chamamos de intemperismo químico. Com isso, vai ocorrer o que? A desagregação das rochas. As partículas vão se desagregando das rochas. E pode romper e desencadear aí o que nós chamamos de erosões, tá legal? Já a ação dos ventos também contribui para a aceleração da erosão, né, através desse processo. No entanto, convém lembrá-los que atualmente o homem, né, nós homens, somos os principais responsáveis pela modificação do relevo, a expansão das áreas urbanas, através da construção de rodovias, escavação e exploração de minerais. Entre tantas outras atividades, né, que a gente chama de antrópicas, né, que atuam aí de forma bastante e extremamente significativa no relevo. Tá legal? Por gentileza, vamos lá para 336. A página 336, ela vai falar aí da era glacial. Então tá lá. Período geológico de longa duração, marcado pela redução da temperatura na superfície e a atmosfera do planeta. A Terra já passou por várias glaciações. A última terminou há 18 milhões de anos, tendo durado 52 milhões de anos. Atualmente, o planeta está em um período interglacial. O que é esse período interglacial? Ou seja, entre uma glaciação e outra. Os movimentos tectônicos também causam tremores da Terra, conhecidos como terremotos, quando ocorrem na superfície terrestre, e maremotos quando ocorrem nos oceanos. Esse lento movimento das placas tectônicas causa acumulação de energia e tensões no interior da crosta, que pode ser liberada na forma de ondas sísmicas em que as rochas sofrem rachaduras. Tá legal? Não esqueçam que tudo isso através, quando é na terra, terremoto, quando é no mar, maremoto, tá legal? E aí tem uma ilustração aí, né, que mostra para vocês esse fenômeno, né? Então, lá embaixo, nas áreas de contato das placas tectônicas, também são muito presentes as atividades vulcânicas, que eu já citei acima, né? Que ocorrem quando o material rochoso do manto, que é o magma, ele é expelido pela superfície e o acúmulo desse material, ele pode formar montanhas vulcânicas, né? Os vulcões, lá na página 337, os vulcões quando entram em erupções, né, o que eles fazem? É, eles eles têm um grande poder de destruição. Por quê? Porque eles expelem pedra, gases tóxicos e as lavas, que nós chamamos de magma, tá legal? Quanto às forças exógenas, eu já citei para vocês aí, né, como que ela ocorre, né, que são as forças externas. O que nós temos, o que nos compete mais aí, é saber quais são as endógenas e quais são as exógenas. E em cima disso, né, a gente pode já fazer o quê? A gente pode, quando a gente sabe todas as endógenas e exógenas, só de falar a gente já sabe o que se trata, do que se trata, tá legal? Então, é assim, essa é a parte do relevo e na próxima semana a gente vai para aula 11. Hoje é 16,
23, aula 11, que vai falar sobre o relevo brasileiro. Tá legal? Não esqueçam de colocar um nome, o número de vocês, né, lá nos comentários do vídeo para computar como presença. E forte abraço e estamos juntos. Fui.